Quarta-feira nós estávamos orando aqui e eu fui para casa feliz. E no caminho eu caí num buraco. Já tinha muito tempo que eu não trocava um pneu. Eu não vou entrar nos detalhes dos prejuízos. No final das contas, nós é quem pagamos. Mas aconteceu um fato que eu queria compartilhar com vocês. Eu desci do carro, fiz todos os procedimentos para a troca do pneu. A minha esposa ficou preocupada com o trânsito, achou que o pessoal não estava vendo o triângulo. E eu tirei o step, eu peguei o macaco, enfim, tudo aquilo. Tirei os parafusos, mas eu não consegui tirar a roda. Então, eu achei, e eu nunca tinha trocado o pneu do meu carro, desse carro, eu achei que tinha um quinto parafuso no meio. Então eu tentei tirar a calotinha que fica em cima ali. E não conseguia tirar a calotinha. Nem precisava, porque não existia parafuso ali. De repente, apareceu um moço, parou o carro à frente e nos pareceu ser alguém que foi enviado por Deus para fazer o que eu não estava fazendo. Ele não me cumprimentou, ele não perguntou o que estava acontecendo, o que eu tinha feito, o que não tinha feito. Ele se assentou perto da roda, deu um tapa na roda, ela saiu. Ele trocou tudo, deixou tudo no lugar, levantou, eu agradeci, ele não falou nada e foi embora. Eu não estou dizendo que é um anjo, literalmente, não estou falando isso, era uma pessoa que estava voltando do trabalho, mas foi enviada por Deus. Eu não sei o que você tem experienciado no seu dia a dia, mas eu sei que Deus está cuidando de nós. E às vezes nós não prestamos atenção. E às vezes não compartilhamos o que Deus está fazendo. Ele faz coisas que nós não podemos fazer. Inclusive, consegue corrigir as bobagens que nós fazemos. Você tem um Deus maravilhoso. Temos um Deus maravilhoso, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler 3 versos, 19, 20 e 21. Estamos estudando esse
esse tema na EBD, nesses 2 domingos. Todos encontraram? Vamos fazer leitura responsiva diferente. Eu leio o verso 19, as mulheres leem o verso 20 e os homens vão ler o verso 21, tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos fazer essa leitura. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Vamos ler juntos? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra. Permita que o teu Espírito ministre nos nossos corações. Permita que os nossos corações sejam boa terra para as tuas preciosas sementes. Te pedimos humildemente e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Antes de nos aprofundarmos, pense comigo. Onde encontramos isso aqui na palavra de Deus? Nós estamos estudando nos últimos tempos o Sermão da Montanha, o maior compêndio teológico que existe, o compartilhar de Jesus aos seus e a tantos quantos queiram ouvi-lo, porque há que se querer ouvir Jesus. Quando fazemos nossas doações, orações, jejuns, para impressionar aqueles ao nosso redor, em vez de por amor ao nosso Pai que está nos céus, escolhemos uma recompensa passageira e terrena, ao invés da que vem do céu e que dura para sempre. Aqui no verso 19, Cristo alerta sobre os perigos, a palavra não aparece aqui, mas os perigos da idolatria. De se voltar para as coisas que não perduram, coisas da terra. Os perigos de tentar fazer delas nossa recompensa. Há uma razão para esse aviso de Jesus. Eu queria dizer a vocês que não poucas vezes os nossos corações, eles se inclinam em determinadas direções e nós nos apegamos a determinadas coisas e os nossos corações ficam lá. Podem ser as coisas mais simples. Elas vão levar o nosso coração. Vamos pegar algo que está na cultura popular brasileira, o futebol. Eu gosto de futebol, nunca escondi isso. Já joguei futebol, não profissionalmente, mas
me considerava um bom jogador, que não como é que fala? Não comprometia o time. Desde tenra idade. E aprendi com meu pai a torcer por um time que até pouco tempo não tinha ganhado quase nada. Mas depois passou a ganhar. Está ali uma tradição familiar. E aí a gente vê os jogos, a gente acompanha. Aí daqui a pouco a gente começa a sofrer. Aquilo começa a mexer com o nosso ânimo. Né? E olha que nós não somos ou não nos consideramos fanáticos. Daqueles que vão ao estádio, que gritam palavras de ordem, palavrões e etc. Times que nos decepcionam. Times que ganham, perdem. Muitos idolatram jogadores. O nosso coração caminha em direções, e aí nós procuramos saber, nós nos interessamos, nós gastamos algum tempo com isso. Eu estou citando futebol, mas poderia ser qualquer outra coisa, porque nós estamos cercados de coisas. Então, nessa noite, eu queria lhes propor refletirmos sobre a condição do nosso coração em relação a isso que Jesus está dizendo. As verdades tão significativas, tão importantes de Jesus, registradas aqui no Sermão da Montanha. Mais uma vez, eu lhes advirto que devam saber de cor o que Jesus está dizendo. Porque afinal, nós estamos seguindo a Jesus. E alguém que segue um mestre deve saber sobre ele, deve compreender o que ele está dizendo, deve caminhar na direção do que ele está propondo. E na linguagem bíblica, o talmidim, aquele discípulo que anda tão perto do mestre, a ponto de ser coberto pela poeira das sandálias dos pés do mestre que vão adiante. O talmidim, o discípulo, é aquele que anda perto do mestre, que está olhando para ele, que está percebendo o que ele está falando, está compreendendo o que ele está falando e procura aplicar em sua vida o que ele está falando. Tudo bem? Estão aqui comigo? Todos? Não se disperse, por gentileza, não se distraia. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é o cuidado com o seu investimento. Cuide do seu investimento. Vamos repetir a palavra? Investimento. Jesus nos diz para tomarmos cuidado com os nossos investimentos. Isso está nos 2 primeiros versículos do texto que nós lemos, verso 19 e verso 20 de Mateus 6. Aqui, Jesus nos diz algo que nós não podemos fazer, bem como algo que nós devemos buscar. Algo que não devemos fazer e algo que devemos buscar. Algo que não devemos fazer, algo que nós não devemos buscar. Ouça o verso 19 de novo. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça
e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Não podemos nos dar o luxo de fazer o investimento errado. Você já viu alguém fazer um investimento errado? Você já fez o investimento errado? Quero abrir aqui um parêntese. Cuidado com as sociedades que você faz no mundo. Cuidado com quem você se associa. Cuidado. Se você não tem o hábito de orar, ore. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, compreenda o que a Bíblia fala sobre isso. Se você não tem o hábito de falar com a sua esposa, fale com ela. Se você não tem hábito de pedir conselhos aos seus pastores, faça, eles estão disponíveis. Não nos confundamos. Jesus não está condenando a geração de renda, Ele não está descartando bens terrenos, Ele não está proibindo toda e qualquer poupança, ou qualquer desfrute de seus dons. Ele está nos dizendo para não nos deixarmos levar por eles, e fazer deles o nosso investimento principal na vida. Ele está descartando o acúmulo egoísta de coisas, descartando da vida do cristão um estilo de vida excessivamente extravagante. Cristãos não são extravagantes. Cristãos são discretos. Jesus era discreto. Jesus não era extravagante. Ele está nos dizendo para não nos acomodarmos demais aqui na terra. Não viva aqui pensando que você vai viver aqui eternamente. Você não vai viver eternamente aqui. Ele está nos alertando para não depositarmos nossa esperança nas coisas deste mundo. Por quê? Porque essas coisas não duram, elas se desgastam, elas quebram, elas se deterioram ou são roubadas. Na época de Cristo, as pessoas viviam com um pouco mais de consciência sobre esse tudo ser transitório aqui. Hoje em dia, não sentimos tanto isso. Nos enganamos. Podemos lutar contra pensamentos de morte, mas um dia, um carro funerário nos levará. E como alguns dizem, não haverá atrás dele um caminhão de mudanças. Fica firme aí. Deus te trouxe, fica firme. Tá bom? Tá firme? Fica firme aí. Muitos pregadores têm dito por aí que Deus quer nos dar todas as riquezas, que teremos uma vida próspera à luz desse mundo. E próspero aqui no sentido mais restrito da palavra.
ligado apenas a riquezas. Mas eles vão diretamente na contramão do que Jesus diz. Jesus está dizendo que isso acabará. Portanto, não devemos passar nossos dias acumulando riquezas. Quantas vezes você já fez aquele propósito de limpar seu guarda-roupa? Eu já tentei algumas vezes. E vou ser bem sincero com vocês. Eu sempre deixo algumas coisas para trás. Eu sempre poupo algumas coisas que não vou usar. Porque não usamos. Ficam lá. Não usamos. Roupas que não usamos. Calçados que não usamos. Roupas que a traça come. Jesus está em sintonia com o pregador do livro de Eclesiastes. Tudo isso é vaidade. Eu fico tão triste, e já fui a alguns eventos, alguns lugares, em que ouvi sacerdotes contarem de maneira regalada os muitos pares de sapato que a esposa possui. Ou que ele próprio possui. É vapor, é transitório, é temporário. Acumular tesouros nos decepcionará, como Jó vai dizer em Jó 1:21. Nos saímos do ventre materno e um dia retornaremos. Mas o que Jesus diz que nós devemos buscar? Novamente, verso 20, Jesus diz: ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não arrombam e nem roubam. Jesus está dizendo: invista em coisas que durem, coisas que durarão para além desta vida passageira, e que darão frutos para a eternidade. Amar o próximo, doar aos pobres, cuidar da igreja de Deus, trabalhar pela justiça, sofrer por Jesus, compartilhar o seu evangelho, significa não ficarmos agarrados ao dinheiro e às coisas que vão se acumulando em nossas vidas. O reino de Deus e do seu rei Jesus é o reino que reparte, é o reino que compartilha. John Stott vai dizer: acumular tesouros no céu é fazer qualquer coisa na terra cujos efeitos duram para a eternidade. Nosso evangelho, o evangelho de Cristo, não pode ser corrompido, não pode ser roubado. Veja como o apóstolo Pedro o expressa em 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada, imarcessível, guardada nos céus para vós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Qual é a herança?
O reino dos céus. Você pode repetir? O reino dos céus. E o próprio rei. E o próprio rei. A sua pessoa. Isso não vai explodir quando as taxas de juros subirem. Ao contrário dos tesouros na terra, estas riquezas estão seguras. Me recordo de um velho hino, Rogério. Toda vez que eu recordo de um velho hino, não sei porquê, eu olho para o Rogério. Rogério, como eu amo você. Te amo mesmo, de coração, muito. Mas o hino diz, não vamos nos perder nos nossos olhares. Rejane, contenha-se. Você sabe o que é isso. O hino diz, seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar do amor real, que em seu caminho sempre me conduz. Do pecado vil me vem livrar. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. Olha, não fiquem com ciúmes, eu amo vocês também. Ocorreu de eu fazer a declaração para o Rogério agora, então foi um momento só dele, mas vocês também são amados. Temos um tesouro. Agora estamos nos aproximando de um período, do período mais materialista do ano, o Natal. E como é paradoxal, como é, porque se no Natal nós comemoramos o nascimento do Messias, do Rei, que, como vocês podem lembrar bem, veio à existência numa humilde manjedoura. Vamos melhorar a palavra, porque talvez alguns não se deem conta da manjedoura. A manjedoura é o estábulo, a manjedoura está num lugar onde os animais estão. Manjedoura não é o estábulo, mas está lá. E o mundo vive o glamour. Hã? Não é o glamour? E aí, e assim, gente, eu estou falando isso, entendam bem, né? Vocês sabem que aqui a nossa vida é marcada pelo equilíbrio, né? Nós não somos. Não pensem de maneira equivocada sobre nós, mas nesse período acendemos todas as luzes. Lá em casa mesmo eu ponho as luzinhas. Nada contra as luzinhas, desde que elas não se coloquem no lugar daquele que é a luz do mundo. Daquele que está antes do sol e de suas estrelas. Quando Deus diz, haja luz, Ele não está criando a luz, Ele está dizendo, apareça aqui, para que seja visto por todos. E Jesus vai dizer mais tarde aos seus discípulos, eu sou a luz do mundo. Então compramos os presentes, e aqueles que gostam de gastar, às vezes eu me excedo também.
Agora com o Arthur, então, a gente... Então, nesse sentido, eu preciso dizer duas coisas para vocês que são importantes. A primeira delas é: a vida do cristão é marcada pela simplicidade. Vamos dizer? Simplicidade. Isso significa não ter coisas desnecessárias. Eu quero te fazer um convite a não comprar aquilo que você não precisa, só porque o outro tem. Não compre o que você não precisa. Então, isso envolve não ter coisas desnecessárias, mas também significa ter foco e intencionalidade. Não sermos sobrecarregados, nem distraídos pelas coisas desse mundo, mas capazes de nos entregarmos totalmente a Jesus e a sua missão. Talvez você tenha um galpão cheio de tralhas. Talvez você tenha hobbies demais. Talvez você esteja indo a muitos lugares. Nada contra ter os hobbies, nada contra ir a lugares, nada contra comprar coisas, mas você precisa, e você sabe que pode verificar isso, na medida em que você olha para dentro de você. Eu estou fazendo essas coisas, mas o que eu estou fazendo, qual o movimento que eu estou fazendo na direção de Deus? Olhe para o lado, você vai encontrar uma cadeira vazia. Tem sido assim nos últimos tempos. Cadeiras vazias nas igrejas. Sabe por quê? Porque nós priorizamos todos os lugares, menos a igreja. Se temos que definir em algum momento, não, isso aqui se apresentou aqui na região, eu preciso ir. Eu deixo a igreja. Deixamos de ir à igreja para ir ao estádio de futebol, deixamos de vir à igreja para irmos a shows, a espetáculos. E alguns desses shows, espetáculos, jogos, existem em outros horários, mas nós vamos no horário do culto. Nós não só tomamos a decisão por nós, mas tomamos também a decisão pelos nossos filhos. Eu disse há pouco tempo para os pais aqui na igreja, aquele texto em que os pais trazem as crianças para Jesus e os discípulos impedem que as crianças cheguem a Jesus, e Jesus fica indignado e corrige os seus discípulos. Pastor, mas espera aí. O senhor está falando de pais que não levam os filhos a Jesus? Não, o texto diz que os pais estavam levando os filhos a Jesus, mas os discípulos é que estavam impedindo. E os pais cristãos não são discípulos de Jesus? Cuidado. Cuidado para você não estar sendo, na vida de um pequenino, um empecilho para ele. Simplicidade. Generosidade. Talvez você já tenha ouvido falar de um movimento chamado conspiração do advento. É um grupo
que se uniu em torno de valores durante o Natal. Adorar plenamente, gastar menos, doar mais, amar a todos. Caio, você conhece esse grupo? Como podemos adorar a Cristo sem ceder ao consumismo, ao materialismo? Como podemos compartilhar com aqueles ao nosso redor, especialmente com os marginalizados? Como podemos combater e minar todo o consumismo e materialismo que vemos? Como? Como, no mundo em que nós vivemos, Randy Arcon, ele escreveu um livro intitulado Princípio do Tesouro, que se baseia diretamente nesse texto. O princípio fundamental é este: você não pode levar consigo, mas pode enviar adiante. Nós estamos falando de ajuntar tesouros no céu. Podemos escolher acumular tesouros no céu. Esse é um princípio de Jesus. Mas algumas chaves nesse princípio que eu queria destacar. A primeira delas, que está muito intimamente ligada ao princípio da mordomia. Deus é dono de tudo. Você entende isso? Que Deus é dono de tudo? Se Deus é dono de tudo, não sobrou nada para outro. Jesus vai dizer para a sua igreja: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O que nós entendemos por isso? Todo o poder foi dado a Jesus. Então não sobrou poder para outros. Pastor, mas eu estou vendo pessoas que estão usando do poder para cometer injustiças e etc. Todas essas pessoas que acham que têm poder, não têm o verdadeiro poder. O inimigo de nossas almas não tem poder, porque todo o poder foi dado a Jesus, pertence a Jesus. Então, quando nós compreendemos que Deus é dono de tudo, é de tudo mesmo, de toda a nossa vida, dos nossos familiares, dos nossos queridos, quem nós amamos, dos nossos irmãos em Cristo. Ele é dono de tudo que nós temos na nossa vida, as nossas roupas, é dono dos nossos bens, Ele é dono do nosso salário, Ele é o nosso patrão, nós trabalhamos para Ele. Portanto, o seu patrão não é chato, porque não é aquela pessoa que você está chamando de chato. O seu patrão não é chato, o seu patrão é bom. O seu patrão é o dono de todas as coisas. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Outro ponto importante: meu coração sempre vai onde coloca o dinheiro de Deus. E aqui precisamos prestar atenção. Onde fazemos o nosso investimento? O investimento de um dinheiro que não é nosso, que nós administramos. Outro ponto a considerar aqui: o céu é o meu lar. E ainda que isso possa parecer estranho aos olhos de muitos, porque afinal de contas, a vida está acontecendo aqui agora, está se processando aqui agora, mas o céu, sim, é o nosso lar. Então, eu deveria viver hoje, não pelo ponto, mas pela linha. Eu deveria viver não só o minuto, o segundo, do cronos, desse tempo presente, mas eu deveria pensar nesta vida como vida eterna, como vida abundante. Jesus está nos levando de volta para casa. Nós estamos voltando para casa. Dar é um grande antídoto contra o materialismo. Podemos dar mais,
Podemos doar mais. Eu preciso elevar o meu padrão de doação. Não para parecer... Como é? Eu esqueci o nome. Não para aparecer na selfie. Não para ter alguns likes. Não é para isso que a gente doa. Uma mão não deve ver o que a outra doou. Não podemos julgar ninguém sobre aquilo que eventualmente doam, mas é fato. Muitos são anônimos em suas doações, mas tantos outros são pessoas que querem serem vistas. Aqui em Mateus 6, há um ponto principal que Deus quer que vejamos: observar onde investimos dinheiro e bens. Mas aqui há um princípio maior em jogo. O que somos? Somos pessoas que vivem para construir o seu reino? Ou algo mais? Todas as outras coisas nos decepcionam. Agora, claro, eu consigo ver, mas nem sempre é algo perceptível se você não estiver procurando. Estudiosos apontaram que o mandamento do versículo 19, não acumuleis tesouros, porque aqui é um imperativo, poderia ser melhor traduzido assim: parem de acumular tesouros. O que Deus pode estar dizendo para nós? O que Deus está querendo que eu faça, que eu pare? O que Ele pode estar lançando em meu caminho? A pergunta que se faz necessária é: você está disposto a ouvir Jesus? Eu não estou falando de ouvir o pastor. Você está disposto a ouvir Jesus? Você está disposto a parar com o que você está fazendo, que não agrada a Deus? Então, o segundo ponto, e eu quero correr porque eu perdi muito tempo no primeiro e são só 2. Eu falei para cuidarmos do nosso investimento, mas nós precisamos cuidar do nosso caráter. Esse é um aviso que Jesus dá aqui. Ele diz no verso 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Veja bem, onde focamos, no que nos entregamos, determinará o que nós nos tornaremos e onde terminaremos. No nosso destino ou na vala? Sim, porque não há vida depois da morte aqui. Não há vida sem Jesus. Eu vou repetir, porque pode se dar o caso de algum de vocês se lembrar disso depois que Jesus levar a sua igreja. Não há vida sem Jesus. O nosso foco molda o nosso coração. Orcon vai dizer: meu coração sempre vai para onde eu coloco o dinheiro de Deus. Onde investimos o nosso tesouro.
mas também o nosso tempo e talento. Isso determina que tipo de pessoa somos. Pense agora nas mídias sociais e no que elas fazem com os nossos corações. Os efeitos de passar o dia inteiro vendo pornografia ou lendo só sobre política ou esportes e tantas outras coisas que se apresentam a nós no mundo, acompanhando os influenciadores, que na maioria das vezes não tem absolutamente nada para dar. Nada. Nada, nada, nada. Vida vazia. Que estimulam a acomodar em situações reprováveis para Deus. O mundo vai sendo moldado e vai moldando as pessoas que estão nele, na medida em que elas se permitem. Isso aqui não tem problema. É só a boquinha da garrafa. Para nós tem. Para nós, mulheres não são tratadas como animais, como cachorras, que vão até o chão. Para nós, existem outros princípios, outros valores. Nós devemos reprovar e não sorrir quando crianças brincam com o que o mundo está ensinando para elas. Quando a Bíblia fala sobre coração, não se refere a músculo cardíaco. Ela se refere também a emoções. Ela se refere a um lugar. Ela se refere ao coração como as fontes, as nascentes de um rio. Suje as nascentes do rio e você vai ver o que acontece com o rio. Agora, preserve as nascentes e você terá preservado todo o rio, todo o sistema que envolve o rio. Estou caminhando para o fim. Carson explica: o coração é o centro da personalidade, abrangendo a mente, as emoções e a vontade. Pense nisso como um círculo, talvez uma espiral que desce. O nosso foco molda o nosso coração. Então, o nosso coração determina o nosso futuro. Nossos corações se tornam materialistas, obcecados pelo sexo, por notícias, pela moda, pelo mundo. E aí somos levados a correr na direção e buscar estas coisas cada vez mais. Nunca, jamais satisfeitos. Pense nas celebridades. É um escândalo aqui, uma coisinha ali, está tudo certo. Isso já foi resolvido, não tem problema. E nós ficamos, eu estou dizendo nós, não estou dizendo, estou falando de uma maneira muito geral, tá? As pessoas são levadas a isso. Não por acaso a gente tem uma infinidade de programas de fofocas, de pessoas que ficam prestando atenção na vida alheia, de pessoas que gastam o seu tempo precioso
que Jesus disse? Lá em Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os furtos, os falsos testemunhos e as calúnias. Nosso investimento vai moldar o nosso caráter. E do nosso caráter vão surgir os frutos, bons ou maus. Não estou aqui fazendo juízo de valor, eu só estou dizendo que se conhece a árvore pelo fruto. Jesus advertiu quanto a isso. O autor James K. Smith afirma que somos movidos pelos nossos desejos e nossos desejos são moldados pelas nossas práticas. É um ciclo que nos alimenta. Vou te dar um ciclo virtuoso para você seguir. Você se alimenta da palavra de Deus. Ao se alimentar da palavra de Deus, a palavra de Deus gera você em fé. Fé, porque a própria palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você não vai ter fé. A fé do mundo é a fezinha do jogo, que você pode ganhar ou perder. A fé que a palavra de Deus gera em você, ela te leva para a vida. E aqui, ainda que hajam lutas na vida do cristão, ele vive de vitória. Porque o Senhor da vida dele não conhece derrota. E aqui não é frase de efeito não, é isso mesmo. O fato de ter tido um dissabor na vida não significa que eu fui derrotado. Jesus morreu no Calvário e não foi derrotado. Ele foi vitorioso. Os nossos irmãos que nesse exato momento estão morrendo na China e na Nigéria, eles são vitoriosos. Você compreende isso? Eles são vitoriosos. Ah, mas eles foram massacrados e os seus corpos foram jogados em algum lugar. O mundo não sabe o que é isso. O mundo não sabe, de fato, o que é a vida que Jesus oferece. Então aqui há um ponto muito significativo nessa percepção do nosso coração e do nosso caráter. Um convite à solidão. O pastor Reinaldo falou um pouco sobre isso semana passada. É difícil encontrar no mundo hoje pessoas que se separam do mundo, do barulho do mundo, para estar a sós com Deus. Precisamos encontrar um lugar, um espaço para ouvir Deus, para ouvir sua palavra, para pensarmos nele, para falarmos com ele. O mundo que nós vivemos é o mundo dos celulares, do que o outro está falando. O mundo da procura de coisas, de comprar. E, na maioria das vezes, não nos dedicamos, ou não dedicamos o tempo necessário para ouvir Deus. Passamos horas do nosso dia, vendo tudo, lendo tudo, pensando em muitas coisas, e até seguindo pessoas. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas caras, eu tenho pessoas que eu amo e que eu converso, gosto de ouvir essas pessoas, mas eu não estou seguindo essas pessoas. Eu só estou seguindo a Jesus. Nós precisamos seguir a Jesus. Você não, desculpa, você precisa me entender. Você não precisa de um coach, você precisa de Jesus. E você pode ter profissionais da saúde para cuidar de você.
em determinados momentos da sua vida. Mas você não pode, como homem e mulher de Deus, ter nesses profissionais bengalas da sua fé. Você é um homem e uma mulher de Deus, que vive na dependência de Deus, para a glória de Deus. Eu sei que nós temos problemas, eu tenho os meus. E nós devemos respeitar isso em nós. E nós devemos respeitar isso no outro, esse cuidado com o outro. Nós temos tentado fazer desse espaço aqui um espaço de escuta também. Nada contra isso. Muito pelo contrário, são ferramentas que nós temos, importantes, mas nós precisamos olhar para o Senhor. A igreja pós-moderna depende de coaches, depende de gurus espirituais. Desculpe, para vocês que estão aqui e para vocês que estão nos ouvindo, deixa eu dizer bem claramente, se você está procurando um guru, não venha a esse lugar. Aqui não existem gurus espirituais. Aqui não existem pessoas que podem resolver o seu problema. Nós entendemos pela palavra de Deus que quem pode resolver o seu problema é Jesus. E você precisa estar disposto a seguir a Jesus, porque senão você vai continuar vivendo a sua vida medíocre. Diz que quero terminar, né? Parece que não termino nunca. Um convite à solitude. Mas um convite também ao companheirismo. Prestem muita atenção nisso. Eu preciso de ter tempo a sós com Deus, ok? Vocês entenderam isso? Vida simples, vida generosa. A minha simplicidade, a minha generosidade. Mas esse espaço entre eu e Deus, num lugar para ouvir a sua voz, fora do barulho do mundo, do que estão dizendo por aí. Estão dizendo por aí. E as pessoas ficam com medo. E a igreja fica com medo. Estão dizendo que vão acabar com a igreja. Estão dizendo que vão fazer isso. Estão dizendo que vão matar. Estão dizendo... Satanás fala isso desde a fundação do mundo. Ameaças, ameaças e mais ameaças. Nós dependemos de Deus. E se nós morremos, morremos com Ele, para Ele. Bem-vindo ao cristianismo. Não somos perfeitos, mas dependemos dEle. Então há um convite também ao companheirismo. Isso pode parecer contraditório. Como assim? Eu preciso de um lugar de solitude, mas eu também preciso de companheirismo? Sim. O livro de John Krause, Na Natureza Selvagem, que também deu origem a um filme, conta a história de Christopher, um jovem de família rica que deixou tudo o que conhecia e possuía para ir ao Alasca, entrar em contato com a natureza e absorver tudo. No desejo de entrar, não desejo entrar em juízo de valor sobre as reais decisões de Christopher, apenas desejo enfatizar o que estou compartilhando. Em sua odisseia, Christopher não tinha ninguém com quem compartilhar o pôr do sol. Ninguém ao seu lado para apreciar a vista das montanhas. Ele acabou morrendo porque engoliu as sementes erradas. Talvez tenha sido por inanição. As pessoas que o encontraram disseram isso. Meus irmãos, deixa eu lhes dizer de maneira clara e franca, nós fomos feitos para experimentar a comunidade nessa vida. Ela é para nós alegria. Mas ela também nos protege do perigo. Ao virmos aqui, preste atenção nisso, ao virmos aqui, nesse lugar, nesse espaço, e sentarmos aqui, nós somamos nossas vozes em canções, nós abrimos nossas Bíblias, nós ouvimos a palavra de Deus, nós compartilhamos as refeições, nesta mesa, no partir do pão, no beber do cálice. Elas moldam os nossos desejos, elas nos protegem de cair no precipício. Deus usa os outros, nossos irmãos, para fazer-nos entender o que é o seu reino, para nos fazer parecidos com o rei.
Talvez você também sinta que simplesmente não consegue mudar. Sente-se impotente. E as coisas serão sempre as mesmas. Então peça ajuda. O Espírito de Deus quer nos ajudar, mas também nós temos irmãos ao nosso lado. Nesse sentido, não dá para abrirmos mão daquilo que o Senhor providenciou para nós, irmãos e irmãs. Gente ao nosso lado, pecadores como nós somos, mas pessoas que Deus está moldando, pessoas que Deus está trabalhando, pessoas que Deus está usando para trabalhar conosco. De vez em quando vocês veem eu e o Davi brigando. Eu quero deixar claro para vocês, claro, bem claro, que esse é um grande exercício que Deus tem me dado. Nós precisamos uns dos outros. Então caminho. Acumular tesouros na terra nunca traz alegria e paz. Nos decepciona. Mas nossa busca por essas coisas pode destruir as nossas vidas ou distorcer a nossa imagem. Ou quem sabe nos colocar em perigo. Há um problema maior quando corremos atrás dessas coisas. Elas podem ser objeto de idolatria. Somos levados a trocar o Criador pelas coisas que Ele criou. Talvez você diga, eu sou crente, eu não me ajoelho diante de uma imagem. Eu não me ajoelho diante de uma estátua para adorar essa estátua, esse santo. Quando os nossos corações se entregam ao mundo que aí está, nós fabricamos os nossos próprios deuses, entregamos a nossa vida e o nosso tempo a eles, os nossos corações voam na direção deles. Eu comecei falando sobre essa passagem, mas o que vemos a seguir? O que vemos a seguir é Jesus dizendo, e isso é tão verdadeiro, todas essas coisas vão desaparecer, e aquilo que nós aqui nos entregamos, determinou como nós nos tornaremos, e aqui a boa notícia, Deus nos tornou o seu tesouro. Eu não sei como Deus fez isso, e eu estou dizendo não sei como Deus fez isso, não pela obra vicária de Cristo que eu conheço, mas eu não sei como Deus fez isso dentro do coração dele. Transformar um pecador como eu, como você, em tesouro. Mas foi aí que Deus colocou o seu coração. Um escritor já disse que essa é a fraqueza de Deus. Eu não penso dessa maneira. Esse é o amor de Deus mesmo. Termino. Somos a ovelha perdida que ele perseguiu. A moeda perdida que ele teve que encontrar. Ele pega pessoas que correm atrás das coisas desse mundo e milagrosamente transforma seus corações. Ele vê pessoas como Zaqueu, como você, como eu, pessoas egoístas, gananciosas, superficiais e más, e transforma. É isso que Jesus faz. Ele nos dá uma nova identidade, ele muda o nosso caráter e nos transforma. Zaqueu mudou. Zaqueu mudou. Preste atenção. Aquele que vem a Jesus muda. Aquele que de fato tem um encontro com Cristo muda. Aquele que tem um encontro com Cristo vai mudar. Vamos nos desvencilhar da multidão. Como Zaqueu.
Vamos humildemente subir no primeiro sicômoro que aparecer, só para ver Jesus. E vamos esperar que Ele nos convide. Não somos nós que convidamos a Jesus. Este é um ledo engano. Eu aceitei a Jesus, eu fui lá, eu aceitei a Jesus. Não, foi Ele quem te aceitou. Foi Ele quem te aceitou. Foi Ele quem te amou primeiro. Então, ao subir nessa árvore, desvencilhando de multidões que querem, e querem sim, pode ter certeza, você vai sair deste culto e vai encontrar multidões na sua vida, impedindo você de ver a Jesus. Meus irmãos, eu estou tomando decisões muito significativas para mim, porque eu estava me entristecendo profundamente por acompanhar determinados assuntos. Estava me machucando, me matando, ver injustiças, me envenenando. Eu peço a vocês encarecidamente, não se deixem envenenar por nada. Não deixem veneno entrar no coração de vocês. Não deixem o veneno do mundo interferir nas relações boas que vocês precisam ter com as pessoas, com seus familiares, com seus irmãos em Cristo. Estão brigando por quê? Por que estão brigando? Estão brigando brigas que outros começaram para distrair você, para te afastar de Jesus, para te colocar para baixo. Pare de ouvir as vozes do mundo, pare de ouvir as vozes de abutres de plantão e ouça o que a palavra de Deus te fala. E quando Jesus nos convida, abra a porta da sua casa. Zaqueu, eu imagino Zaqueu correu na frente, quando Jesus falou, eu vou lá, hein? Eu vou lá, está agendado. Meu Deus do céu, Zaqueu correu. Corre, pega, imagina, ele falando para a mulher, olha, mexe aqui, muda, arruma a casa, compra as coisas, Jesus está vindo aí, Jesus vai entrar aqui. E aí o Espírito de Deus foi trabalhando no coração de Zaqueu. Zaqueu nunca mais foi a mesma pessoa, porque ele encontrou com Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Nós cantamos nessa noite, Rei do meu coração. Ele é o nosso Rei. Ele é o seu Rei. Sabe, às vezes, nós ouvimos determinadas palavras e não gostamos. Às vezes, não poucas vezes, pessoas, às vezes até mais próximas de nós, pessoas da igreja, com suas declarações nos entristecem. E nós nos afastamos. Mas por que afastar? Por que nos afastamos? Se aqui estamos por causa dele, não é por causa de Jesus que estamos aqui, não é por causa dele que chegamos a esse ponto na nossa vida. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos prestar atenção naquele que é perfeito. Ele é perfeito, Ele é o nosso modelo. Ele, somente Ele. Eu quero orar por você.
Você que compreendeu a palavra, você que compreendeu que Deus é o Senhor de todas as coisas, e o que Ele tem dado a você, e o que Ele tem feito na sua vida, não tem o propósito só de te abençoar, mas de abençoar outros, de abençoar a sua família, de abençoar seus amigos e irmãos, de abençoar desconhecidos, de repartir um pouco mais de roupa, um pouco mais de cobertor, quem sabe também dinheiro, comida, repartir dons e talentos, repartir o que você sabe com o outro, ensinar ao outro aquilo que Deus ensinou a você, aquilo que Deus te deu, oportunizar o outro uma vida melhor, mais digna, assim como é a sua, uma vida digna. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não estamos aqui por acaso. Precisamos influenciar pessoas, precisamos ajudar as pessoas, precisamos partilhar aquilo que recebemos. Não podemos dar o que não recebemos, mas aquilo que nós já recebemos, podemos compartilhar. Deus não te trouxe aqui nessa noite para te acusar. Ele não é acusador. Quem acusa é o inimigo de nossas almas. Ele é abençoador. Ele te trouxe para te abençoar, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para dizer que Ele é o centro da sua vida e que um dia Ele vai te levar para Ele. E assim como Jesus disse aos seus discípulos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Senhor, quero te pedir, Pai, humildemente, que o Senhor olhe para nós e com os teus olhos de misericórdia, que o Senhor nos perdoe por aquilo que temos feito que tem te entristecido. Não queremos entristecer o teu espírito. Não queremos, Senhor, viver de qualquer jeito. Queremos sim que as tuas palavras penetrem nos nossos corações e impregnem toda a nossa vida, toda a nossa alma, e que sejam suficientes para as nossas decisões, para as decisões mais acertadas. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das novas gerações. Nós te pedimos, Senhor, que os nossos tesouros sejam postos na eternidade, e que aqui vivamos a oportunidade de sermos simples e generosos. Obrigado, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor está trabalhando em nossas vidas, e como a tua palavra nos garante, o Senhor vai completar a boa obra que começou em nossas vidas. Cuida de nós, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós já estamos chegando ao término. Para variar, eu extrapolei no tempo.
hoje foi mais necessário do que os outros dias, viu? Entendam. E eu quero dizer para vocês que foi um parto para mim trazer essa palavra hoje aqui. Deus sabe. Vamos ficar em pé.